Amigas, olha que lindo o novo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos usar um barrado, vamos usar triângulos de tecido e vamos aplicar um barradinho com cianinha. Ele fica um dengo. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar também de um tecido floral, uma estampinha miúda ou graúda que você tenha, que você goste bastante. Nós vamos usar retalhinhos que nós temos lá para nós fazer a decoração. Pode ser retalhinhos bem pequenos. Vamos usar um papelãozinho que será um molde cortado, um quadrado de 10 por 10. E vamos precisar 1 metro de cianinha, mas essa cianinha mais larga. No meu tecido floral, eu vou cortar 3 faixas. Uma faixa será com 12 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Todas elas terão esta largura, mas terão uma de altura 12 centímetros, a outra terá de altura 3,5 centímetros e a outra terá 4 centímetros de altura. Então, eu vou cortar essas 3 faixas e já mostro para vocês. Cortei as 3 faixas, todas mais largas, 2 centímetros de cada lado, uma medindo 12 de altura, outra medindo de 4 a 5 e outra medindo 4 centímetros de altura. Nós vamos reservar essas aqui, essa nós vamos trabalhar lá na parte de cima, bem no final. E essas aqui nós vamos usar agora. Primeiramente, nós vamos fazer a base do nosso pano de prato com essa mais larga. Então, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás e vamos marcar o meio. Vamos unir bem aqui e vamos frisar para marcar o meio. Vamos dobrar a nossa faixa para nós encontrarmos também o meio. Muito bem. Vamos aqui do lado de trás, alinhar a nossa faixa bem aqui na parte embaixo. Então, nós vamos colocar, aqui está o meio do pano de prato e o meio da faixa. E nós vamos colocar direito com o avesso do pano de prato. Aqui nós vamos alinhar bem e alfinetar. Aqui na parte do meio, nós alinhamos bem e colocamos um alfinete. Nós alinhamos essa parte aqui e colocamos mais um alfinete. E esta sobra de 1,5 centímetro a 2 que nós deixamos, nós dobramos, abraçando o nosso pano de prato e colocamos também um alfinete. Do outro lado, vamos fazer igual. Colocamos, alinhamos bem aqui e alfinetamos. E aqui no outro lado, nós também alinhamos bem e vamos dobrar esta partezinha, abraçando o pano de prato, ele estando bem alinhadinho. E vamos passar uma costura, mas uma costura mais larguinha aqui na parte embaixo. Aqui nós vamos passar uma costura com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Aqui nós vamos alinhando bem e costurando. Vamos costurar com uma costura mais larguinha. Costurei a parte de trás aqui com uma costura mais larguinha, virei para a parte da frente, mas deixando aqui atrás uma barrinha como se fosse um viés. Olha que graça que fica essa barrinha aqui atrás. E na frente, alisei bem o meu barrado e coloquei 2 alfinetes só para prender e ficar esse tamanho da parte de trás que nós queremos. Aqui dos ladinhos, nós vamos também dobrar bem dobradinho essa partezinha para dentro, alinhando bem o barrado com o pano de prato. E aqui nós vamos à máquina passar uma costura. Esta costura nós vamos passar bem fininha aqui.
deixando os fios mais compridos no início. No final não precisa, porque nós vamos fazer um acabamento aqui. Mas no início, nós deixamos os fios mais compridos para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir deste ladinho e deste lado. Nós vamos fazer a costura. Então, eu vou fazer essas 2 costuras e já mostro para vocês. Passei a costura aqui, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer com vocês aqui? Dei 2 nozinhos, eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a costura, e passamos o fio na agulha. E nós puxamos lá na frente para nós cortar. Passei os 2 fios na agulha, agora eu puxo aqui na frente, para aqui na frente eu cortar. E aqui eu puxo bem. E cortamos. Assim, as nossas linhas ficam embutidas. Não tem fiozinho aqui atrás e não tem fiozinho perdido na frente. Então, o nosso barradinho já está colocado no nosso pano de prato. Agora, nós vamos colocar os nossos triângulos que nós cortamos com os nossos quadrados. Com o meu quadrado de 10 por 10, eu cortei 9 quadradinhos de 10 por 10. E dobrei uma vez na diagonal e dobrei mais uma vez, formando 9 triângulos, que nós vamos precisar de 9. Eu cortei 3 em uma cor, 3 em outra cor, em outra cor. E nós vamos alinhar aqui. Vamos colocar o primeiro bem na beiradinha, vamos colocar alinhando bem. Vamos colocar o próximo alinhando bem, alinhando aqui bem na metade. Se você tiver dificuldade, você pode dobrar ele ao meio para você encontrar a metade. Então, aqui bem na metade, colocamos este. Depois, nós colocamos o da outra cor, aqui bem na metade. Já fica a pontinha aqui, que nós vamos se orientando. Agora, colocamos o próximo vermelho, colocamos o outro laranja e colocamos o outro nessa cor coral. E assim nós vamos alinhando bem. Essa nossa faixa tem que estar bem alinhadinha e os nossos triângulos também. Aqui nós colocamos o próximo, o vermelho, depois nós colocamos o laranja e depois nós colocamos o coral. E nós temos que alinhar todos para que ele tenha a mesma medida, o mesmo acabamento no início e no final. Então, eu vou alinhar tudo bem alinhadinho e vou prender aqui para eu passar uma costura só para firmar eles aqui. Então, eles estão tudo bem alinhadinho. Aqui você pode colocar um alfinete em cada um, ou você pode colocar uma fita crepe. Eu vou colocar a fita crepe. Verificamos se estão todos bem alinhadinhos e nós colocamos a fita crepe para segurar eles aqui no lugar, para nós passarmos essa costura só para fixar eles aqui neste lugar. Lembrando que a fita crepe tem que colocar mais para baixo, porque aqui nós vamos passar a costura. Costurei aqui na parte de cima com uma costura mais larga, o ponto da máquina, só para firmar os nossos triângulos aqui. Agora, nós vamos pegar a nossa faixinha de 3,5 cm a 4 e vamos usar as nossas cianinhas, que eu cortei elas do tamanho desta faixa. Eu vou costurar uma aqui na parte de cima, vou alinhar bem ela aqui e vou passar uma costura. No direito mesmo. Aqui a outra também. Eu vou alinhar bem aqui na parte de baixo da faixinha e vou costurar. Eu vou à máquina passar essas 2 costuras e já mostro para vocês. Passei a costura aqui na parte de cima na cianinha e aqui na parte embaixo. E fui ao ferro e passei virando para nós fazermos este acabamentinho. Olha, passei o ferro deste lado e passei o ferro deste lado. Agora, esta faixinha com os biquinhos de cianinha, nós vamos fazer o acabamento aqui em cima.
Então, vamos colocar bem aqui. Nós podemos até alfinetar e vamos costurar. Dobramos essa partezinha para dentro para fazer acabamento. Colocamos aqui e nós vamos passar uma costura em toda a volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. E nós vamos pegar a nossa costura primeiro aqui embaixo. Vamos costurar aqui embaixo, fazer toda a volta, dobramos aqui, fazemos a volta lá e chegamos aqui. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês o nosso lindo barrado pronto. Amigas, costurei a faixa aqui com cianinha. Olha que graça que ficou o nosso barrado do nosso pano de prato. Ficou muito lindo, gracioso, colorido e alegre. A parte de trás, olha o acabamento, que graça também que ficou. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima. Então, nós vamos virar para o lado de trás, porque ele já está com bainha e com o barrado. Aqui na parte de cima, nós vamos colocar esta faixinha de 5 centímetros, de 4 a 5. Vamos colocá-la aqui, alinhando bem, alinhadinho, dobrando essa partezinha, abraçando o pano de prato e vamos passar uma costura com retrocesso no início e no final. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Lembrando que nós temos que alinhar bem aqui na parte em cima. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para a parte da frente, mas aqui na parte de trás eu deixei uma barrinha como se fosse um viés. E aqui na parte da frente eu passei tudo, dobrando uma partezinha para dentro e nós puxamos tudo para fora e depois dobramos uma partezinha para dentro. E aqui eu vou passar uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e do final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês a nossa barrinha aqui em cima também pronta. Costurei aqui com uma costura bem fininha e olha que dengo que ficou o nosso barradinho aqui na parte de cima do pano de prato. E aqui na parte embaixo, olha o dengo que ficou o barrado. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração. Quero desejar a todas um Feliz Natal com a proteção de Jesus, lembrando de Jesus em todos os momentos. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.